Hoje em dia, na prática, qualquer pessoa que queira passar aqui em qualquer concurso tem acesso a muita informação. Então está muito mais fácil estudar hoje do que antigamente, certo? Inclusive em questão de materiais de estudos, de videoaula, sabe? Está tudo na palma da sua mão. Você está me vendo no celular, você consegue ver qualquer conteúdo que você precisar. O que faz a diferença hoje para uma pessoa ser aprovada ou não, na verdade, são dois fatores. O primeiro fator, sabe qual que é? Organização. E o segundo, inteligência, mas é um tipo específico de inteligência que eu vou explicar para você aqui, tá bom? Nesse primeiro fator, gente, se nós pensarmos aqui em organização, eu vejo que ele tem ali, ó, três camadinhas, tá? A primeira camada da organização é a estratégia. Hoje, você tem muita informação, inclusive, sobre concursos abertos, informações que nós não tínhamos 10 anos atrás. Então, isso daqui bagunça a cabeça do concurseiro. Pô, qual concurso que eu vou fazer? Vou fazer todos os concursos que estão lá na parte do G1, sabe, site de notícias, com 50 concursos abertos no Brasil inteiro? Não faz sentido, você tem que ter uma estratégia clara, você tem que se posicionar em uma área próspera, com vários concursos bons, inclusive para você parar de depender de um único concurso, de notícias de um único concurso. Eu recomendo a melhor área em custo-benefício, que é a área que nós mais falamos aqui no canal, né, no Bitoleio, na Aprovação Ágil, é a área de tribunais. Pô, nós temos 92 tribunais no Brasil, tribunais do judiciário, tá? Tribunais de conta não entram nessa conta aqui. E também nessa área ainda eu incluo os ministérios públicos, sabe? São concursos ótimos, tem muitos cargos ainda de nível médio nos TJs, as remunerações são acima da média, você tem muita qualidade de vida e, na minha visão, é muito boa porque você sempre tem concurso parecido para fazer. Se você dominar aqui o núcleo duro de concurso de tribunais, pô, português, informática, constitucional, administrativo, você já está bem encaminhado para todos esses concursos, entendeu? Então essa parte da organização é importante para você limpar a sua mente dessas informações de concurso que não tem nada a ver. E aí a gente começa a entrar numa parte mais micro, que é a parte do cronograma, por exemplo. Você tem que ter um cronograma personalizado, cara. Você tem que parar de seguir o cronograma que todo mundo segue. E você tem que entender, inclusive, né, a relevância de cada matéria. Porque se você seguir aquele cronograma padrão dos cursinhos, normalmente você vai se enganar. E mais do que só ter um cronograma ali estático, você tem que ter um cronograma que vai se desenvolver junto com você. Porque você vai evoluindo, não vai? Em algumas matérias você melhora, em outras você tem mais dificuldade, seu cronograma tem que ser dinâmico, ele tem que perseguir isso. E aí, até por causa disso, nós criamos as nossas mentorias automatizadas, que hoje são ferramentas que nós temos nos cursos do Aprovação Ágil, você pode baixar o aplicativo depois para ver tudo detalhadamente, que são cronogramas dinâmicos, eles têm inteligência artificial para seguir a sua evolução. Você joga a sua nota, ele te dá um cronograma personalizado. Então isso daqui é muito importante, cara, porque, pensa comigo, inclusive, ó, você pode baixar o cronograma grátis, tá bom? Dos principais concursos do Brasil aqui, ó. Nesse ano, o maior e melhor concurso é o concurso do TRE. Tá disponível o cronograma grátis aqui no link da descrição. E você tem que entender que esse cronograma aqui é inicial, tá bom? O ideal é que você vá personalizando, depois dá uma olhada nos vídeos que aparecem logo na sequência, depois de você baixar o cronograma, que eu te ensino tudo isso detalhadamente. Mas pensa aqui, cara, ó. Um professor de português e uma pessoa formada em direito, eles têm que ter cronogramas totalmente diferentes, concorda comigo? O professor de português, provavelmente, ele vai ter que abandonar a língua portuguesa nos estudos, porque provavelmente ele já domina essa matéria. Faz sentido? Uma pessoa que é formada em direito, talvez ela tenha que abandonar uma matéria de direito lá, que ela tenha uma especialização, que ela domine muito, porque ela tem que evoluir nas outras matérias. Então, isso daqui ajuda na organização, isso daqui faz você ficar competitivo. Se você ficar fazendo o que todo mundo faz o tempo inteiro, você vai ter a nota que todo mundo tem. E não é todo mundo que passa em concurso. Faz sentido para você? E ainda, pensando aqui na parte da organização, ainda tem um fator muito importante, que é a organização dentro da sua rotina. Você tem que criar hábitos de estudos, você tem que mapear a sua rotina, você tem que entender uma forma em que você vai render melhor durante o seu dia. E aí vem a importância, inclusive, de você mapear a sua rotina mesmo, cara. Põe no papel. Né? Inclusive no desafio de 0,80%, que eu liberei de graça para vocês esses dias, se você está vendo esse vídeo aqui na publicação, entra no link da descrição e dá uma olhadinha no desafio que nós criamos, tá? Porque ele está disponível de graça para vocês, inclusive. E lá no primeiro dia eu falo muito sobre isso, de você mapear a sua rotina para você poder criar hábitos sólidos de estudos. E isso daqui, cara, quem tem o hábito, aproveita bem o material, aproveita toda essa informação que você tem hoje. Todas essas ferramentas que você tem disponíveis aí na palma da sua mão que nós não tínhamos anos atrás. Deu para entender essa lógica? Então a organização é o que vai te diferenciar. O concurseiro competitivo, aquele que está pronto já, ele tem às vezes o mesmo material que você, ele faz as mesmas questões que você faz, só que ele tem essa organização. Ele joga esforço ali onde realmente faz sentido. Deu para entender essa lógica? E o segundo ponto muito importante, né, que o concurseiro de hoje em dia tem que ter muito bem, é sabe o quê? Inteligência emocional, porque eu vejo muita gente bugando nisso. Inclusive muitas pessoas com uma ansiedade
fora do comum. Na verdade, uma ansiedade que provavelmente ali já está precisando de tratamento médico e você tem que se cuidar, tá bom? Porque eu vou até contar uma história, gente, ó. Eu lembro que eu estudei com uma menina, cara, que na época, assim, de vestibular, que ela estava fazendo simulado e ela fazia, assim, 90%, cara, de medicina. Ela era cotada, assim, para ser a primeira colocada, sabe, desses vestibulares gigantescos de medicina. E em todas as provas ela bugou, ela fez menos do que eu. Zé Ruelinha lá, sabe, que perdidaço nas matérias naquela época, totalmente. Por quê? Porque ela bugava na hora da prova. Provavelmente, na verdade, hoje, né, com a maturidade que eu tenho, eu consigo identificar que provavelmente ela tinha uma crise de ansiedade lá e precisava de ajuda médica. E você não pode deixar isso acontecer. Inclusive, ó, lembra do que eu falei sobre a estratégia? Isso, a estratégia de você saber que você vai ter vários concursos que você consegue aproveitar aquele conhecimento que você já adquiriu, isso daqui vai diminuir sua ansiedade, tá? Então, cuidado com isso. E aqui, gente, fala com vocês, não sei se você sabe, uma pessoa que começou a ter uma ansiedade fora do comum, isso virou pré-pânico, virou pânico, virou depressão. E eu procurei ajuda médica, hoje talvez só esteja falando com vocês aqui porque eu fui atrás de ajuda médica. Você tem que procurar ajuda médica. Ninguém que não seja médico pode te ajudar nisso, porque às vezes é o seu corpo que está reagindo, você precisa inclusive controlar a parte, cara, que você não controla, sua biologia, sabe? Você precisa às vezes de medicamento e você precisa de uma ajuda médica, procure um psiquiatra, tá bom? Não deixe de fazer isso, porque inclusive isso daqui vai salvar a sua vida e vai te ajudar a ir muito melhor nas provas, tá bom? Porque eu vejo vários concurseiros adoecendo e acham que é normal ter essa ansiedade. Não é, hoje a gente tem muita informação. Lembra que eu falei com você isso antes aqui? Inclusive para você se cuidar. E não adianta nada você se matar, né? Você organizar sua rotina, montar sua estratégia, montar o seu cronograma, seguir com a mentoria automatizada e antes da prova ter uma crise de ansiedade. Isso daqui virar um pânico. Deu para entender essa lógica? Então quem se diferencia é quem controla hoje em dia a sua inteligência emocional. Quem controla a sua ansiedade, quem controla a sua mente. Se não, cara, pensa, você está estudando, você está usando muito sua mente. Se ela não estiver boa, você está fora. Todo o seu esforço vai ser em vão. E você não pode deixar isso acontecer, tá? Então, ó, para você ir bem em qualquer concurso, o que você tem que fazer? Se organizar e cuidar da sua mente. E aí, a constância resolve todos os outros problemas, tá? E o resto, né, gente? Claro, material, pô, eu recomendo os materiais enxutos, que ali já tem uma estratégia, né, uma lógica para você estudar menos e melhor. Eu recomendo que você siga com nossos filtros perfeitos para fazer as melhores questões. Isso daqui você vai melhorando se você tiver essa base, se você tiver organização e uma inteligência emocional. Deu para entender essa lógica? Comente aqui se você tem problema em algum desses pontos, se você já teve algum problema de ansiedade, se você já procurou um médico, porque é legal vocês contarem isso, porque vocês ajudam outras pessoas aqui. Deu para entender essa lógica? Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte por que você não gostou. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, claro, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações, tá? Se você quiser se organizar para os principais concursos desse ano, para os principais concursos de tribunais, ministérios públicos em geral, entra aqui no link da descrição e aproveite para fazer o desafio, tá bom? Entra no aplicativo, eu sempre libero muitas novidades para vocês lá, o aplicativo do Aprovação Ágil, você consegue baixar de graça aí na loja oficial de aplicativos do seu celular. E claro, também, ó, segue a gente no Instagram e no TikTok, estamos com o Bitolei por lá e também no Twitter, lá estamos como @aprovaçãoágil, beleza? No Twitter eu sou muito rápido em dar notícias, o que é importante também você acompanhar as principais notícias, fechado? Valeu, gente, um abraço e a gente se vê em breve.